Olá, hoje nós vamos conversar sobre o tema quedas em idosos. O que seria uma queda? A queda é definida como o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com capacidade de correção em tempo hábil, é determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade postural. Portanto, não é só quando o idoso cai e se machuca que é considerado uma queda. Sempre que ocorre esse deslocamento não intencional, deve ser considerado uma queda e deve ser investigado. As causas são multifatoriais, divididas em dois grandes grupos. Entre fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados a fatores internos, ao organismo, e fatores extrínsecos, que são aquelas relacionadas ao ambiente externo, ao meio ambiente. As estatísticas mostram que 30% dos idosos no Brasil caem pelo menos uma vez ao ano e 13% sofrem quedas recorrentes, ou seja, várias vezes. A gente sabe que as quedas aumentam com a idade, porém não ocorre somente com idosos, pode ocorrer em qualquer fase da vida. Só que nos idosos eles têm graves consequências porque estamos falando de um corpo mais fragilizado, que tem mais dificuldade de regeneração após alguma lesão. Entre as principais consequências de uma queda, podemos citar as fraturas, principalmente de quadril, de fêmur. Quando o idoso sofre uma fratura, consequentemente ele vai precisar de cirurgia, de hospitalização, e isso tudo pode levar a complicações respiratórias, complicações circulatórias, que podem gerar até mesmo a morte, podem levar até mesmo à morte. Além disso, podemos citar o medo de cair. Um idoso que cai uma vez, ele desenvolve medo de cair novamente, ele começa a duvidar das suas capacidades físicas, que ele fica mais restrito em casa, deixa de participar das suas atividades. Isso tudo pode gerar até mesmo a depressão. Um idoso que cai, ele desenvolve medo de cair novamente. Então a gente sabe que quanto maior o número de quedas, maior o número de cair novamente e maior as chances de cair novamente. Por isso se torna um ciclo vicioso. E é importante então a gente evitar a primeira queda para que não se entre nesse ciclo vicioso das quedas. Então, o que podemos fazer para prevenir as quedas? Pensando nesses dois grandes grupos de fatores de risco, nos fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados a alterações do organismo, provenientes do processo de envelhecimento, a gente sabe que ocorre uma diminuição da visão, da audição, alterações de marcha e equilíbrio, diminuição da força muscular, da massa muscular, degenerações articulares, que tudo isso merece ser investigado constantemente. Então a gente indica que os idosos vão ao médico periodicamente para que seja avaliado todos esses sistemas, avaliado a visão, a troca do uso de óculos, que seja avaliado os medicamentos para ver se não está ocorrendo alguma interação medicamentosa que provoca tonturas. E além disso, é super importante a manutenção de uma vida ativa, a prática de exercícios regulares, atividades que estimulem a memória, estimulem a cognição, estimulem o cérebro. Então, pensando no outro grupo de fatores de risco, os fatores extrínsecos, aqueles relacionados ao ambiente, deve-se realizar adaptações na casa do idoso visando torná-la mais segura. Algumas dicas podem fazer toda a diferença, como colocar luzes, abajur, um interruptor perto da cama do idoso para que ele não tenha que levantar à noite para ir no banheiro no escuro. Retirar ou diminuir ao máximo o número de tapetes pela casa, evitar fios soltos, objetos soltos pelo caminho, animais de estimação circulando, tomar cuidado para que não ocorra tropeços, evitar sapatos com um solado muito alto ou liso, que possa escorregar, usar de preferência sapatos com um solado antiderrapante, cuidar no banheiro principalmente, superfícies escorregadias, molhadas, avaliar a necessidade de se colocar barras de apoio, usar tapetes antiderrapantes no chuveiro. Ter bastante cuidado e atenção ao circular pelas vias públicas, A gente sabe que estão muito esburacadas, mal conservadas, evitando que se pise num buraco, que se tropece em algum desnível de calçada. Então toda atenção é bem-vinda. Ainda o idoso deve se cuidar de se colocar em situações de risco, que possa ocorrer queda, como subir numa escada para limpar uma janela, subir num banco para pegar algum objeto num armário muito alto. É muito importante que o idoso tenha atenção, tenha cuidado e não se coloque em situações de risco. Então, apesar das quedas serem mais frequentes no envelhecimento, cair nunca é normal. A queda é considerada um evento sentinela, um aviso de que algo não vai bem durante o processo de envelhecimento e merece ser investigado. Então, cuide de você, tenha atenção no seu dia a dia e, em relação às quedas, prevenção sempre é o melhor remédio.